Olá, eu sou a Bárbara Sarini, sou jornalista, comentarista de TV, de reality show, trabalho no UOL, vocês também me encontram no Bora Comentar e hoje eu tô aqui na TV Relacionamento. Alberto, meu caro amigo. Ricardo, meu sábio amigo, cada flor que nasce, eu não me maravilhar com a simplicidade e a beleza da vida. Ricardo, meu confidente, e cheio de sensações. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. Novamente, um grande e talentoso ator retorna nesse programa. Bruno Branco, gratidão, muito obrigado, viu? Satisfação. A outra entrevista continua tendo muitos views, porque você é muito talentoso. Né? E hoje nós vamos falar de um novo desafio que apareceu para você. Queria que você contasse, deixa à vontade você falar, tá? Tá certo. Essa aqui é a peça Pessoa. É um monólogo. Fernando Pessoa, né? Isso, é um monólogo teatral do Fernando Pessoa e os seus heterônimos principais, que é o Ricardo Reis, Alberto Caeiro e Álvaro de Campos. Perfeito. E aí ela aborda o sentido da vida e obra. É uma peça inédita, nunca foi realizada, tanto a nível Brasil, Portugal, a nível mundial. Tá, ok. E aí, agora eu tô... Como que surgiu a ideia de fazer? Então, a ideia surgiu porque, no caso, eu reestabeleci contato com um diretor que eu iniciei minha carreira. Né? E ele estava há pouco mais de 10 anos já aposentado, né? Tá. E daí fui eu que trouxe ele de volta à tona, né? A minha Foi bom atividade. rezar na aula e outra, é muito legal, porque tem que aproveitar os talentos, né? Ah, com certeza. E aí eu agreguei essa ideia dele, porque ele já dirigiu 67 peças, né? O Caetano Martins Fernandes, o nome dele. E aí a gente está agora trilhando os próximos passos para concretizar o projeto a uma produção, para que ele venha a ser viabilizado e, de fato, seja exibido, né, através do PROAC, que é onde a gente está tentando. Perfeito. Então é um filme. É uma peça, Uma peça, monólogo uma peça. teatral. Ah, tá, monólogo teatral. Um ator só, que sou eu. Perfeito. E aí eu vou fazer os 4 personagens na mesma peça. Mas que desafio difícil. Bruno, realmente, olha, é difícil, porque tem que ter um trabalho de concentração muito grande, né? Então, e aí esse desafio da montagem teatral, né, eu deixei a cargo dele. Sim. Só que o que a gente já pensou conciliadamente, os dois, no campo artístico, enquanto ator e diretor, foi em conceder o monólogo muito nessa troca dos personagens, muito através da luz e do som. Porque assim, eles vão e vêm a todo momento no texto, e nunca é a mesma ordem. Então começa com o Fernando vai contar um pouco de si mesmo, ele vai se apresentar. Depois ele vai falar em terceira pessoa de cada um dos principais heterônimos. Aí vai falar do Alberto Caeiro, do Ricardo Reis, Álvaro de Campos. E depois cada um dos próprios entram em cena e eles mesmos, entendeu, vão atuando. E isso vai ter a passagem no sentido da vida real de Fernando Pessoa também, sobre o único relacionamento dele, que foi com a Ofélia Queiroz, né, sobre a relação amorosa com os pais, que é a Maria Madalena e o pai dele, né, o Joaquim de Seabra Pessoa. E aí vai caminhando, ele vai falar sobre o Mário de Sacarneiro, que foi o melhor amigo dele. Né? Inclusive ele vai declamar um poema do Mário de Sacarneiro, que é o poema 7. Então o monólogo também vai abranger o sentido da parte um tanto espiritual que ele teve muito ativamente, né, em vida. Então é uma obra assim bem completa e inédita, e também eu realizei uma exposição. Então esse monólogo ele já vai estar atrelado a uma exposição que já está pronta. Só que no caso da exposição, ela aborda um sentido mais biográfico da vida dele.
conceito histórico, né? Isso, então vai mostrar desde a infância dele em Portugal, a morte do pai prematura, a morte do irmão prematura, a ida dele para a África do Sul, em Durban. Ele foi educado em língua inglesa e quase ninguém sabe disso. É por isso que ele tinha um estilo um tanto peculiar de escrita, porque ele tinha grande influência de Shakespeare, de autores ingleses, mas sem deixar de lado as influências portuguesas, como Cesário Verde e diversos outros tantos autores. Na parte da... Você muda a entonação de voz quando você faz os outros personagens ou não? Muda. Inclusive, no caso desse monólogo teatral, eu já realizei um filme, um curta-metragem, chamado Os Heterônimos, né, que ele também não tem a ver com o que vai ser abordado na peça. Porque por ele ser um filme... Mas é um complemento, né? Ele é um complemento, ele vai abrir campo de atratividade para a peça. Perfeito. Entendeu? Então, por ser um filme, eu consegui caracterizar, definir, dividir melhor. Né? Porque eu consigo trocar de roupa, consigo tirar a barba, gravar um outro dia, tem essas coisas. É verdade. E lá na hora não, na hora a gente está ajustando esses passos finais para ver como vai fazer. Mas toda a parte de documentação, o texto em si já está finalizado, registrei na Biblioteca Nacional. Toda a documentação eu mesmo fiz, entendeu? Porque isso careceu da parte da produção, da primeira produção que eu coloquei, né, no projeto. Então eu mesmo fui atrás, entendeu? Eu mesmo aprendi. Toda essa parte burocrática eu mesmo fiz tudo sozinho. Mas foi bom esse aprendizado, porque ele não fica uma marra. Toda vez que precisar, você já sabe o caminho, né? Mas demorou um tanto para eu observar dessa forma. Você entende? Bruno, e assim, uma preocupação que eu tenho no sentido do seguinte, normalmente o pessoal fala que toda peça tem atores que, quando dá algum problema com os atores ali e tal, alguém substitui. No seu caso não tem, né? É mesmo, né? Que seria o elenco stand. Isso, não, no meu caso não tem. Então tem que cuidar muito da saúde aí, essas coisas. Não, mas isso eu que bom. Sou precavido. Sou Porque responsável. às vezes você pensa, olha, tal peça, não sei o quê, aí entra o ator coadjuvante, né? Que sabe a marcação, que participa dos ensaios ali e tal. Mas no seu caso é diferente. É bem desafiador mesmo. E essa peça, esse monólogo, ele vai totalizar mais de 1 hora, né, de apresentação. E aí ao final eu quero fazer um debate com o público, entendeu? Então eu vou deixar livre escolha aberta, né? Não tem jeito de você usar o ponto eletrônico? No caso, em Na relação peça? a quê? Para o texto? É. Não, o texto eu já memorizei. Nossa, parabéns, viu? Só adiantado, já memorizei. Que bacana. Já, porque assim, do teatro, pessoal, é assim, mesmo que você já tenha apresentado vários dias, e você tem que continuar ensaiando, né? Porque não pode assim por excesso de confiança, mas não, já fiz aí, não sei o quê. Música também, cantores, você tem que continuar ensaiando, não faz bem. Enquanto a isso, essa parte artística já está tudo finalizado, só falta dar os passos seguintes com o diretor, mas para isso precisa já estar aprovado, né? Com o espaço centro de ensaio. E eu creio que isso vai acontecer. Sem dúvida, não vai acontecer. Porque eu realizei toda uma pesquisa também, de diversos projetos no PROAC, e comparei o meu projeto, comparei com o Sangue Frio. Não, ele é muito rico, sim, e um funcionário muito respeitado. Eu queria que você falasse, como você já atuou já com o Fernando Pessoa outras vezes, essa grande identificação que você teve para trazer de novo o personagem. Muitas vezes assim, o ator ele interpreta o personagem, vai bem, mas ele vai passando para outros, né? No seu caso, houve uma identificação, né? Você gostou mesmo de fazer, né? Teu jeito, até a tua aparência aí acabou ficando igual do Fernando Pessoa, né? Então eu queria que você falasse do seu jeito aí, como é que você sente assim, dessa forma. Claro. Por exemplo, assim, eu vou exemplificar com um trabalho que eu acabei de fazer agora em janeiro de 2024, que foi um filme chamado Entre Sombras e Esperança. Bonito nome também. Isso, foi um filme com o diretor Felipe Vilhena, que ele é diretor da Record TV. E é um filme da Record TV com a produtora Espiga Produções
E, bom, nesse filme eu protagonizei um ex-presidiário que, resumidamente, ele sai da prisão e a mãe vai acolher, ela vai fazer esse papel de acolhimento. Ela faz de tudo para tentar recuperá-lo, né? E ele acaba por cair novamente, né? Ele vai de novo pro crime, enfim. Então, quando eu cheguei lá, eu pedi licença para ele se eu podia, no caso, sugestionar uma caracterização minha. E ele concedeu essa licença. E aí eu fui ao toalete, eu me caracterizei inteiro com joia, tudo como eu já tinha imaginado ele. Com anel, tudo, o cabelo, tudo, eu mudei totalmente. E daí quando eu fui, assim, enquanto eu mesmo, não enquanto personagem. E ele viu, ele já, sabe, ele gostou muito. Entendi. E daí quando eu fiz, né, eu fui fazendo as cenas, a gente foi gravando, de fato ele gostou, sabe? Então isso também é uma intenção minha, né? Algo que eu tenho já como objetivo, resultar o êxito mesmo. Então a mesma coisa eu faço com qualquer outro personagem, entendeu? Inclusive a atriz que gravou comigo esse filme, ela me comentou, nossa, eu dei uma olhada no seu portfólio e você consegue fazer de forma distinta os personagens, eles são muito diferentes um do outro, você divide totalmente. Então, para mim, se eu um dia não fizer assim, eu não estaria satisfeito, eu não aceitaria, entendeu? Eu prefiro fazer outra coisa, então. Então, a mesma coisa eu fiz com o Fernando Pessoa. E o Fernando Pessoa, no caso, eu acho que eu nunca aceitaria fazer algo que eu não me julgasse na capacidade de fazer. Então, o Fernando Pessoa, no caso, eu tive uma conciliação ali de pontos para eu decidir que eu queria fazer um projeto sobre ele. Né? Então, no caso, foi o gosto pessoal, porque ele é um escritor, na minha opinião particular, que eu acho que é o melhor escritor da língua portuguesa. Sim, verdade. Entendeu? Você foi procurar beber da fonte da água. Isso. E eu gosto dele desde os 13 anos de idade. Que legal. Eu comecei lendo, eu frequentava a biblioteca da escola, depois da escola, e eu peguei mais de 1000 livros na biblioteca, entendeu? Então, eu comecei lendo os heterônimos, só que eu não sabia que os heterônimos era ele. Entendi. Entendeu? Porque parecia que era apartado. Isso, porque ele fez isso. Sim, ele causou exatamente. isso. Né? São mais de 49 países em que ele é traduzido. São mais de 127 personalidades que ele realizou. Né? Então ele tinha de fato esse problema das múltiplas personalidades. Isso é uma coisa séria. Sim, exato. Mas não dá para negar que é algo genial. Sem dúvida. Não, e uma pessoa avante do seu tempo. Com certeza. Tanto é que ele foi mais, como é que chama? Mais conhecido talvez depois da morte, né? Ah, isso sim. Aí ele se tornou conhecido por causa do Brasil, né? Exato. Diversos escritores aqui, assim, a grosso modo, numa forma pirata, divulgaram ele. Exato. Porque amigos dele no pós-morte enviaram cópias do livro, sem autorização, para que ver se iria, sabe? Caiu no gosto, né? Isso, caiu no gosto. O Carlos Drummond de Andrade foi um dos grandes divulgadores também. Exato. Mas eu também estou em outros projetos, entendeu? Eu estou para gravar um filme no Rio de Janeiro, não sei se vai acontecer ou não, é um Romeu e Julieta, né? No caso é Bahia do Romeu. Ok. E eu já fiz mais de 30 personagens de Shakespeare no meu canal, com êxito de visualizações, tanto no Instagram, YouTube. E eu venho com essa proposta diferente. Né? A diferença que eu vejo para os meus colegas é essa. É que eu só me exponho enquanto ator, atuando personagens de maneira distinta. Entendeu? Sim. Então eu consigo captar, atrair esse tipo de audiência. Entendeu? De quem quer realmente ver uma atuação, é isso. Entendeu? Então também estou em contato com outras pessoas, outros profissionais para ver outros projetos aí que provavelmente venham a acontecer. Infelizmente,
Esses eu ainda não posso falar, eu pedi Sim, permissão ainda. mas eu quero que você volte aqui quando Com os certeza. estiverem já aprovados e você já tiver assim peça atual, eu quero que você venha divulgar esse trabalho. Com certeza. E quando a peça estiver já em cartaz, eu vou te chamar, você é convidado Por favor, especial. muito obrigado, né? Tá certo. Ô, Bruno, você pode deixar seus contatos? Claro. É Bruno com 2 N's, Brani com 2 N's. O telefone 119-6265-9393. Com esse nome, Instagram e YouTube, só tem eu mesmo. Perfeito. Tá ótimo. Gratidão, tá? Muito obrigado. E ficou muito bonito, né? Ah, sim, esses prêmios eu ganhei no Festival de Cinema de Caçapava no final de 2023, em novembro. Um é pelo filme Sem Abrigo, que eu mesmo fiz sozinho, né? Tá. E esse daqui também eu fiz, é o Se Lembre Que Você Vai Morrer. E ambos ganharam como o melhor filme. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigado. Muito talentoso mesmo, né? Beleza. Valeu, obrigado. Quero dar os agradecimentos então a esse fantástico ator, né? Bruno Brani. Nós damos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima. Eis, minha dama. Oh, sim, é o meu amor. Pediram que brilhassem nas esferas até que elas voltassem. Que se dera se ficassem lá no alto os olhos dela e na sua cabeça os 2 luzeiros. Suas faces nitentes deixariam corridas as estrelas, como o dia faz com a luz nas candeias. E seus olhos, tamanha luz no céu, espalhariam que os pássaros despertos cantariam. Vede como ela apoia o rosto, a mão. Ah, se eu fosse uma luva dessa mão, para poder tocar naquela face. Ó, falou. Fala de novo, anjo brilhante, porque és tão glorioso para esta noite. Sobre a minha fronte, como o emissário alado das alturas ser poderia para os olhos brancos e revirados dos mortais atônitos que para vê-lo se reviram. Quando montado, passa nas ociosas nuvens e veleja no seio do ar sereno.